Pronto aí, pessoal? Esse silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula, eu passei aí o trabalho, substituí o teste com 10 questões, valendo meio ponto cada questão, de dupla com consulta, sobre o voluntarismo. O voluntarismo que é um corrente filosófico do século XIX. Defende que o que move o ser humano é uma vontade irracional. Vamos às questões aí, porque em cima desse trabalho nós teremos a prova. Qual que é a primeira pergunta aí? Qual que é? Voluntarismo filosófico, qual o desenvolvimento profissional, se baseia em... Então, voluntarismo, como eu disse, movimento filosófico do século XIX, que defende que há uma vontade irracional que nos move. Então, o homem, muito mais do que um animal racional, ele é um animal movido por uma vontade irracional, incompreensível, cuja lógica é impossível de ser compreendida pela razão. Então, aqui eles estão se opondo aos ideais iluministas que acreditavam que o homem é movido pela razão e que a razão vai nos conduzir ao progresso e à liberdade. Na verdade, o homem é movido por uma vontade irracional. Os três principais representantes do voluntarismo são Schopenhauer, Nietzsche e Kierkegaard. Próxima questão. Explique a vontade segundo Schopenhauer. Então, a vontade, além de irracional, não ter lógica, ela é cega e insaciável. Nada nem ninguém jamais conseguirá preencher a vontade humana. Ela é cega, ela não se orienta por algo objetivamente, mas de forma irracional e insaciável ela nos move. Isso nos leva ao sofrimento, segundo Schopenhauer. Por que a vontade nos leva ao sofrimento? Porque ela nos faz desejar aquilo que nós não temos, e enquanto não temos, nós sofremos. E a vontade, ela é tão excomungada que depois que a gente alcança aquilo que a gente tanto queria, a gente passa a experimentar o tédio daquilo que conquistamos. E aí a vontade, ela se direciona para outra realidade, para outra coisa, para outra pessoa. Então ela é cega e insaciável, nos leva a sofrer. E a existência humana, segundo Schopenhauer, é um pêndulo entre o sofrimento da vontade de querer possuir algo ou alguém e o tédio, depois que você conquista aquela coisa ou aquela pessoa. Você vive sofrendo. A existência humana e o que nós chamamos de felicidade nada mais é do que uma gota no oceano, num mar de dor e sofrimento. Próxima questão. Nietzsche tem uma visão mais positiva sobre a vontade. A vontade de poder ou de potência. É a vontade de poder ou de potência que alimenta a nossa energia vital. É ela que nos direciona para aquilo que vai aumentar a nossa força de viver. Então, tudo aquilo que a gente tem vontade é instintivo, os desejos, as paixões. Esses instintos nos movem em direção àquilo que dá sentido, que alimenta, que aumenta a nossa força e energia vital, a nossa existência.
O Schopenhauer tinha uma visão negativa da vontade, porque ela nos leva a sofrer e por isso ela deve ser suprimida. Enquanto para Nietzsche, a vontade ela deve ser satisfeita. Porque ela seria como aquilo que nos leva a nos alimentar. Assim como a fome nos leva a comer e assim aumentar a energia do nosso corpo, a vontade de poder ou de potência nos leva a fazer coisas que vão aumentar a nossa energia vital. São os instintos. Esses instintos são fundamentais para a existência, segundo Nietzsche. Próxima questão. O super-homem é aquele que encarna essa vontade de poder e de potência, né? Ubermensch. É alguém que ousa pensar e agir por si mesmo. Por criar seus próprios valores e satisfazer as suas vontades. É o homem ideal, é o além do humano. Aquele que não se deixa levar pela lógica ou a moral do escravo, a moral de rebanho, que é a moral religiosa. A moral religiosa, especialmente a cristã, é uma moral de escravo, que nega esse mundo e inventa outro. Que nega a vontade numa perspectiva de uma salvação numa vida além desta. Então, para Nietzsche, isso é algo negativo. E de rebanho por quê? Porque os indivíduos não agem por si mesmos, agem de acordo com seus pastores, com seus líderes religiosos, com os fundadores de suas religiões. Próxima questão. Kierkegaard vai falar sobre a fé e sobre sua importância para lidar com o sofrimento. Como a vontade ela é racional, ela é cega e insaciável, isso nos leva a sofrer. A fé não vai resolver o problema do sofrimento, mas vai nos dar a esperança de que esse sofrimento um dia irá acabar. Mas não é nessa vida que o sofrimento vai acabar, é só na vida pós-morte. Essa vida aqui é um vale de lágrimas. Todas as escolhas que fazemos vão nos levar mais cedo ou mais tarde à frustração e ao desespero. A gente sofre duas vezes, sofre antes de fazer a escolha, sofre por dúvida, sofre por medo de assumir a responsabilidade, de ter que arcar com as consequências da frustração depois de escolher, e sofre depois de escolhido. Depois que você escolhe, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar com a sua escolha. E vai se arrepender, e vai ficar pensando como teria sido se você tivesse feito outras escolhas. Mas qualquer escolha que você fizer, você chegará a essa mesma realidade, que é a frustração. Porque nesse mundo nada nem ninguém pode satisfazer o ímpeto, o desejo da vontade humana. Então a fé faz com que você acredite que depois dessa vida, essa vontade e esse desejo insaciável vai ser saciado por Deus. Só Deus pode preencher o vazio no nosso coração, segundo o Kierkegaard, mas não nessa vida. A promessa é para depois dela, depois da morte. Aí sim você vai se tornar um com Deus e terá todas as suas demandas atendidas. Deus preencherá todo o vazio da sua existência. Então a fé, ela nos ajuda a lidar com o sofrimento. Não que ela resolve e acaba com o sofrimento, mas ela te dá a esperança de que ele um dia irá acabar. Próxima questão. A angústia é o sentimento que precede a escolha. Então, sempre quando estamos diante de escolhas, nós experimentamos angústia. Por quê? Porque a escolha te leva à dúvida. O que fazer? Vocês estão no terceiro ano, devem estar experimentando aí angústia. A angústia de pensar sobre o que fazer depois de terminar o ensino médio. Qual curso escolher, qual atividade ou profissão
desenvolver para a sua vida. Isso primeiro causa dúvida, que é angustiante, e depois causa o medo também. O medo nasce da consciência de que você será o único responsável pela sua escolha. E se você se frustrar, a culpa é exclusivamente sua. Então a angústia nasce disso. Ela precede a escolha. São dois sentimentos que vai trabalhar. A angústia que vem antes de escolher e o desespero depois da escolha. Porque depois que você escolhe, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar com a sua escolha. E vai ficar pensando nas escolhas que você não fez ou poderia ter feito. Isso leva ao desespero, porque você sabe que não tem como voltar atrás mais. A escolha já está feita. E agora lascou, você tem que lidar com ela. O desespero nasce pós-escolha, a angústia pré-escolha. De qualquer forma você vai sofrer de angústia ou desespero com as suas escolhas. Próxima questão. Schopenhauer propõe que a superação do sofrimento da vida é possível através da renúncia ou superação da vontade. Como é possível superar a vontade que nos leva a sofrer? Através da arte, da filosofia ou da religião. A arte, o artista, enquanto está se expressando na sua arte, ele entra num estado que hoje a psicologia chama de flow. É um estado de superação. Ali você supera a sua vontade e se manifesta naquilo que você está produzindo enquanto obra artística. A filosofia, a busca pelo conhecimento, a ciência, também ajudam nessa superação dessa vontade que leva ao sofrimento, porque te leva ali a esse estado de flow. A religião também, especialmente o budismo. O Schopenhauer se inspira no budismo. O budismo prega ali que através da meditação, da atenção plena no presente, você para de sofrer com as coisas, com apego às coisas e às pessoas, porque você vai anulando o seu eu na meditação. E aí você se torna um com o cosmos, um com o universo, atingindo o nirvana, né? Atingir o nirvana é justamente isso, é suprimir o seu eu. Suprimir o seu eu, você suprime também a vontade, e sem vontade você não sofre, porque você não fica querendo coisas ou se apegando a coisas e a pessoas. São as formas de superar, de sublimar essa vontade que causa dor e sofrimento. Próxima questão. Para Nietzsche, o cristianismo castra a nossa vontade de poder, de potência, porque considera tudo aquilo que é vital, todos os nossos instintos, como pecaminosos. O cristianismo diz que tudo é pecado, tudo aquilo que satisfaz nossas paixões, desejos e instintos é pecaminoso. Então ela castra e mutila o ser humano e inventa um outro mundo. Para Nietzsche, o único mundo que você tem para gozar é esse. Não há outro. Então é aqui que você vai experimentar alegria, felicidade e prazer. Não há outro. Mas o cristianismo nega esse, porque é uma moral de escravo, uma religião de escravo. O escravo desse mundo é um fudido. Então, como ele não pode aproveitar esse mundo, ele inventa um outro, onde ele vai aproveitar. E aí ele diz o seguinte: quem aproveita esse mundo do outro vai se fuder, vai se lascar porque vai para o inferno. Então é uma religião de escravo, uma religião daqueles que não podem aproveitar esse mundo. E aí por isso Nietzsche vai criticar o cristianismo, porque o único mundo que a gente tem para poder ter prazer, para ter gozo, para poder aproveitar é esse, não há outro. Então é aqui que você tem que alimentar a sua energia vital, sua vontade de potência, ousar pensar e agir por si mesmo. Só que o cristianismo prega uma moral de rebanho, você tem que se submeter ao pastor, ao líder religioso. O cristianismo nega e diz que é pecado tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que aumenta a nossa energia. Então é uma religião decadente, de ressentidos, como a raposa das uvas. A raposa queria comer a uva, não conseguiu alcançar a uva. Aí o que ela falou? Também não queria a uva mesmo, a uva está verde. Na verdade,
a raposa é uma ressentida, assim como o escravo. O escravo queria aproveitar esse mundo, né? Como ele não pode, ele der uma mascada aqui, ele inventa outro. Onde lá ele vai aproveitar. E quem aproveita esse, o escravo, o outro vai se lascar. Próxima questão. Oi? O salto de fé, né? Então a fé é um salto, ela é irracional. Ela vai contra toda a lógica. É um salto num abismo, no escuro, acreditando que Deus vai te amparar. Você vai contra toda a lógica, é loucura para o mundo. A Escritura diz isso, né? A fé é loucura. Por quê? Porque ela é irracional. Então, contra toda a lógica, o indivíduo opta a acreditar. É um salto que nos ajuda a lidar com esse sofrimento. Do salto do estágio ético para o estado religioso. Para ele, nós passamos por 3 estágios da vida. Primeiro, a gente acredita que a felicidade está no prazer. E aí a gente busca o prazer incessantemente. Mas só que esse prazer só nos dá alegrias momentâneas. Esse prazer não nos satisfaz de forma plena. Ele nos ilude, nos ludibria. E causa, na verdade, muito mais dor do que alegria. Porque você só experimenta o prazer enquanto você o está vivenciando. E na maior parte do tempo não dá para você vivenciá-lo. E se você vivenciasse o tempo inteiro, aquilo geraria um tédio em você. A gente gosta de final de semana, mas se sempre ou todo dia fosse final de semana, seria assim entediado. É bom porque é pouco. Posso sim. Você ia querer fazer outra coisa que não fosse aquele prazer. Por exemplo, eu gosto da festa. Mas festa o dia inteiro, bebendo todos os dias, não dá, velho. Aquilo entendia, você fica. Oi? Não dá. E isso é uma droga que gera picos lá hoje, né? Na psicologia e neurociência, fala de picos de dopamina, né? Oi? Então, ela gera esse pico ali. E depois, enquanto você não está consumindo, você está sofrendo da vontade de consumir. Se você ficar sob o uso daquela substância o tempo inteiro, aquilo lá vai te causar um estado de completa incapacidade. Então, a fé é esse salto, nesse escuro. Primeiro você passa para esse estágio estético, aí depois o sujeito vai começar a negar essa vontade, esse desejo, esses prazeres, e acha que o certo é viver de acordo com o que é o bem. Aí ele começa no estágio ético, buscar fazer aquilo que é correto, que é certo, mas também fazer o que é certo e correto não garante felicidade. Pelo contrário, a maior parte das pessoas se dão bem fazendo errado. Você olha para um Pablo Marçal e fala, como é que um lugar daquele está lá, na iminência de ser prefeito da cidade mais rica da América Latina. Cheio de maracutaia, né? Mas é isso aí, ele faz as coisas erradas e dá certo. A gente está tentando fazer as coisas certas e tenta se lascando, né? Os políticos, de forma geral, são assim. Aí, para ele, não há garantia de que suas escolhas nesse mundo vai te satisfazer, né? O salto da fé é quando você pula, para de buscar o prazer ou no que é certo, o correto, até porque a religião ela é racional. O próprio Abraão vai fazer esse salto de fé. Ele pega o seu filho para sacrificar. Ali é um exemplo do salto de fé. É algo completamente... Oi? Deus tinha pedido para Abraão sacrificar o próprio filho como prova de amor. Abraão pega o filho, leva para o monte. Chega lá, Deus vai, segura a mão dele, né, um anjo, e oferece um cordeiro para ele poder imolar, sacrificar no lugar do filho. Então é algo completamente racional. A religião não funciona numa lógica de bem e de mal, de certo e errado ou de prazer. Ela é algo completamente maluco, é loucura para o humano, né? E vontade de representação, só para terminar. Vontade é a essência do mundo, representação são as ideias que nós fazemos do mundo. As ideias que nós fazemos do mundo não correspondem ao mundo, mas há algo em comum em todos os seres que vivem no mundo, que é o fato de eles serem movidos por uma vontade cega e insaciável, segundo Schopenhauer.